Meus amados, meus queridos, como vocês estão? Olha só, hoje já são 21 de dezembro. Não é hoje que começa oficialmente o inverno, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É hoje ou amanhã, né? Eu acho que é. É, hoje mesmo. Começou o inverno. Hoje vai até o dia 20 de março, olha só. E aqui estamos, já passando esse tudo, né? Passou já o ano, inacreditável. Muitas coisas têm sido faladas pelo Senhor, muitas coisas têm acontecido nesse ano. A unção foi derramada sobre os filhos dele. Ele conversou com os amigos, ele selecionou os amigos, preparou eles, os filhos dele estão agora preparados, como ele tem falado. Os que vão fazer a colheita do Senhor, o Senhor tem falado que já está preparado. Muito ano, muita coisa aconteceu esse ano, como foi falado, né, no início do ano, que esse ano seria o ano dos remanescentes, os anos do Filho do Senhor, e a unção foi derramada, e muita coisa grande tem acontecido com os filhos do Senhor. Nós temos outra mensagem aqui, 547, olha que interessante, até mesmo nossas roupas serão feitas sob medida celestial. Mas tem muitas pessoas que têm sonhos sobre isso e sempre estão o pessoal com a roupa branca, etc, né? A branca celestial. Já teve outros sonhos aí da irmã que o Senhor, a roupa dele nunca suja, né? Quando tem uma coisinha na roupa dele, logo fica clara novamente. Interessante, ele fala isso aqui também. Para os novos, por favor, então, você pode ir no mistériosdedeus.com, você pode vir aqui na história de Jesus e você pode ver, você dá um clique aqui, você vai ver, então, escrito aqui. E você, no seu caminho para o trabalho, no seu telefone e tal, você pode ler as mensagens com tranquilidade e ter esse relacionamento com o Senhor. É claro, a razão da qual o Senhor faz isso foi para criar um relacionamento com você, né? Foi para criar um relacionamento com você. E o nosso Pai, ele nunca faz nada por escondido, a não ser que ele revele aos profetas, revele aos filhos dele. Aqui está, então, até mesmo nossas roupas serão feitas sob medida celestial. Lindo isso, né? 547, a nossa irmã começa, obrigado por mais um dia, obrigado por uma casa quente, neve, é claro, vocês já viram aqui, a neve está caindo nos Estados Unidos. Aqui a temperatura é diferente do Brasil, aí no Brasil está quente e aqui nos Estados Unidos está frio. É sempre o contrário, né? Continuando aqui, são 9 páginas, 8 páginas, vou seguir mais para frente aqui. E a nossa irmã também agradece a tecnologia, porque pela tecnologia ela também tem contato com a filha dela que mora aqui do lado aqui. Ela está num lado e a filha dela está do outro lado. Ela está na realidade aqui perto onde eu estou estudando. Então essa tecnologia tem muito bom, né? Que você vê a face da pessoa, você toca. Eu acho que no Brasil é muito famoso o WhatsApp, né? Aqui eu acho que é FaceTime, um negócio assim. Não é tão, que eu saiba, pelo menos o que eu conheço, até minha filha fala, né, que o WhatsApp não é tão usado aqui. Programa Head Start, esse programa aqui começa de cabeça, não faz sentido nenhum, eu deixei aqui em inglês, Head Start, que significa começo de cabeça. É um programa que ela estava quando ela era bem criancinha mesmo, de 5 anos de idade, por aí. E ela passou por momentos extremamente difíceis com a mãe dela. A nossa irmã foi altamente negligenciada pela mãe, muito negligenciada, viu, gente? E eu já tenho estado aqui fazendo traduções dela de tempo em tempo, muito triste realmente, tá? Muitos de nós, como passamos por quando somos crianças, passamos por problemas muito difíceis com o familiar, mas tem alguns que são negligenciados, altamente negligenciados, foi o caso dela, viu? O caso dela, sempre com fome, a mãe nunca sabia, nunca ligava para ela se estava em casa ou não, etc. Eu vou passar por isso aqui. E era realmente muito pobre, ela crescendo. E aqui fala muitas coisas, ali ela só comia mesmo na escola, muitas histórias assim, né, no Brasil, das criancinhas com necessidade, né? E ela estava de olho fechado, e aquela ouviu, era hora de acordar, um anjo tem falado isso para ela, foi quando ela teve um sonho. Interessante, sobre o sonho 2, ela fala uma réplica do Gazebu, eu não sabia que era isso, ó.
E aí eu fiz aqui um link, tá? Um link, esse aqui é um gazebo, vocês sabiam disso? Essas coisas, e o Senhor tem na casa dele, no céu, ele tem esse gazebo no jardim da casa dele. E a nossa irmã conhece, já foi lá várias vezes. E ela viu esse local onde tinha um que era exatamente aqui a descrição do nosso Senhor que está lá no céu, a casa dele lá no céu. É muito lindo isso, né? No jardim bem grande tem um lugarzinho onde você pode ir, sentar, bater papo, tomar café, etc, etc, etc. Então eu tive que fazer uma pesquisa sobre isso. E aqui está uma réplica do gazebo celestial de Jesus. Então esse aqui, o Senhor no jardim dele, ele tem isso e ela achou para comprar. E ela ouviu uma voz alta falando, está na hora. Olha só. Então, enquanto ela estava tendo um subsonho sobre isso, ela viu Jesus, então, dentro dessa casinha, com a coroa e sendo abençoado por Deus. E ela disse que é uma coisa muito incrível esse artefato. E aí que ela ouviu uma voz alta e que acordou ela falando, está na hora. É incrível, né? Está na hora. Ela, continuando aqui então, a mãe dela que tem evitado conversar sobre esses abusos que a mãe dela tem feito com ela todos esses anos. Eu falava, eu sabia que você ia ficar bem. E o Senhor fala claramente os sentimentos, né, da mãe dela. Então a nossa irmã está ainda se sentindo muitas cicatrizes, né, gente? Quem já passou por isso sabe que muitas cicatrizes de juventude é muito difícil ser limpada, né? Quem não passou já por isso, né? Demora muito, muito tempo e a nossa irmã tem realmente passado por isso, cicatrizes ainda está com ela. E ela está começando a ter sonhos desse tempo que ela era criança e o Senhor conversa então com ela sobre esses momentos dessa infância dela. O Senhor tem falado aqui. E o Senhor fala, Arim, sobe aqui para os 9, então é quando o Senhor tem a interação de conversar com ela. E o Senhor fala, eu estou aqui, Arim, agora, porque você acha que eu te escolhi? Os verdadeiros chamados pelo Senhor sempre têm essa intriga, meu Pai, por quê? O que o Senhor viu em mim? Né? O que o Senhor viu em mim para me chamar para fazer essa obra? Né? Os verdadeiros chamados do Senhor, e o Senhor já usou essa palavra outras vezes, os verdadeiros filhos dele, tem essa. E o Senhor aqui pergunta para ela, né? Por que você acha que eu te escolhi? É muito interessante essa pergunta vindo do Criador. E a nossa irmã fala, eu estou muito grata, mas eu não sei porquê. O Senhor falou, não, você sabe sim. É lindo o Senhor, né? Não tem conversa fiada com o Senhor. Não, mas aqui o Senhor não está querendo desmentir ele, mas simplesmente, eu já até falando isso com a minha filha outras vezes, que uma das coisas lindas que você tem quando você depara com o Senhor é que ele sabe mais de você do que você mesmo. Eu, por exemplo, gostaria muito de perguntar para o Senhor sobre eu. Pai, quando eu penso dessa forma, eu sou assim, ele sabe, né? Então, te ajuda realmente a trabalhar essas coisas, né? Porque eu acho que a maioria de nós temos aí, negamos, né? Negamos muitas coisas nossas, né? Acho que tem isso, né? A carne faz isso, né? E aqui o Senhor fala, assim você sabe, é porque as suas experiências de vida a tornam identificáveis, suas imperfeições fazem que você a escolha perfeita. Interessante até que muitas vezes no deparar desses anos que eu tenho feito aí as palavras do Senhor, muita gente tem esse bife com a irmã, isso, aquilo, outro, e ela faz isso, ela fez aquilo outro, mas foi exatamente por isso que ela foi escolhida pelo Senhor. O Senhor já falou em outros sonhos que ela é perfeitamente imperfeita. Ela é realmente maravilha a escolha dela, as coisas que ela sente realmente ajuda muita gente, né? Ajuda muita gente. E ela fala, minha mãe disse que eu exagerava quando criança, o Senhor falou assim, isso é o que o culpado diz quando a realidade é dolorosa demais para lidar com isso. Você tem um termo para isso, e é claro, a gente chama aqui iluminação a gás. Eu nunca ouvi falar esse termo aqui nos Estados Unidos, mas o Senhor falou que existe aqui.
E muitos realmente não querem tocar no assunto porque sabem que eu sou culpado e quando eles entram nessas coisas machuca muito, então eles preferem não conversar sobre isso, né? Assim diz o Senhor, isso foi extremamente prejudicial e você nunca pode esquecer as visões do que aconteceu com você. Foi cruel e houve muitos que testemunharam isso quando você era criança. O exemplo clássico é dizer que um evento nunca aconteceu, embora eles não estivessem lá para testemunhar o evento. Não é isso? Muitos de nós passamos o julgamento muito rápido, mas a gente não estava nem lá para perceber, né? É isso o Senhor que está falando aqui. O Senhor fala, não se preocupe, pois o inimigo sempre acusa das próprias coisas de que ele mesmo é culpado. Agora você tinha idade suficiente para testemunhar muitas coisas, você ouviu ainda mais. Não se preocupe, diz o Senhor, pois isso logo será corrigido. Agora, no que se diz respeito ao meu chamado para você, eu sei que você às vezes se pergunta por quê, né? Quem de nós, os verdadeiros chamados, né? Quem de nós não perguntamos para o Senhor por quê, né? O Senhor fala aqui, você conhece o seu início e tudo o que tem acontecido e nada vê nada em você digno do meu chamado. Bem, Erim, diz o Senhor, eu escolhi você desde o início. Eu já tenho falado isso aqui várias vezes, desde o ventre da sua mãe, mas eu falo até mais antes da fundação da terra. Por quê? Porque o Senhor é Deus e tudo é possível para Ele. Certamente Ele tem apontado nós desde o início da fundação da terra para nascer nesse tempo. E nisso Ele tem dado presentes, etc. À medida que nós nascemos, Ele começou a cuidar de nós até aqui, e até aqui Ele está nos cuidando, nos carregando. O Senhor fala que se eu fosse o advogado em um tribunal de justiça, seus pais não ficariam bem. Imagina ter o Senhor para se defender, e é exatamente isso que Ele faz conosco, nos defendendo em seu tribunal contra o inimigo. Suas histórias não fariam sentido, suas histórias são contundentes com as deles, e eles não se encaixam na narrativa do que eles criaram. Ou seja, a verdade realmente é outras coisas do que eles falam, e mais fácil para eles chamá-la de louca e mentirosa. E é interessante, né? Muitos de nós sentimos tudo isso, temos passado por isso, ou estamos passando por isso. Será que eles poderiam realmente dizer que você não foi negligenciada, já que as evidências do que você foi são claras? Muito, né? Muito. Muitos dos filhos do Senhor foram negligenciados pela família, pelo marido, pela esposa, e etc. Né? E muitos não querem tocar no assunto, mas o Senhor sabe de cada um de nós. Cada um de nós Ele sabe, e Ele vai falar isso aqui. O Senhor continua, se sua mãe estava tagarelando sobre as grandes, ou falando sobre as grandes realizações como mãe solteira, trabalhando longas horas e frequentando as aulas, então ela teria que ser onipresente para estar com você, né? Como é que ela pode estar na faculdade e cuidando dela ao mesmo tempo? Impossível isso. Só Deus pode ser onipresente, o que significa que ela não estava presente com você. Isso é óbvio, né? Como diria seu marido, é o marido da Erin, fala, essa é uma certeza matemática. Ou seja, você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E continuando, o Senhor fala, significa que sua mãe era uma mãe ausente. No entanto, isso ficou ainda pior por duas negações. Ela fala, ela fez isso para tentar se sentir melhor com relação à sua negação. É óbvio, né, gente? É óbvio que o Senhor está entrando aqui em detalhes sobre a vida da irmã, porque ela estava se sentindo muito mal, lembrando do passado, do jeito que ela viveu, né? Ela até hoje não esqueceu, olha só, eu acho que ela tem a minha idade, 60 anos de idade, por aí, e ela nunca esqueceu. Aqui o Senhor aqui está explicando para ela, não, Erin, nada disso foi sua culpa, você realmente passou por essas coisas. Né? Que a nossa irmã tem a tendência de pensar que ela é culpada, isso e aquilo outro, né? E realmente ela passou para isso que o Senhor está falando aqui, e ele continua falando, e a nossa irmã fala, pelo menos ela costurou roupas para a escola, e o Senhor fala assim, mas isso foi um pouco mais tarde, quando ela precisava apresentar uma boa fachada. Incrível, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Continuando, ela fala, você quer dizer o lar adotivo, e o Senhor fala, esta foi a estadia curta, quando a família entrou em cena, as roupas vieram porque ela era habilidosa, rápida e criativa.
E ela fala, isso me fez sentir bem. E o Senhor fala, eu sei que sim. No entanto, isso não apagou o que havia ocorrido. Erin, eu estava lá. Aqui está. Aqui está a moral da história. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele estava lá, assim como Ele está com você, desde o tempo que você nasceu. O Senhor continua, ela confiou o seu cuidado a jovens incapazes mesmo que muitas vezes se perdesse. Você sempre esteve aos meus cuidados e aos cuidados dos anjos. Suas experiências a levaram a fazer perguntas que foram minimizadas com desculpas feitas de mentiras. Você então ficou quieta e os observou. Eles perceberam isso e ficaram com medo de você. O Senhor está entrando em detalhe agora falando o que aconteceu naquela época. Eu vou passar mais para frente aqui. A nossa irmã fala, era uma estrela de cristal. Todas as crianças se sentiam especiais, elas todas que foram abandonadas não estavam nessa casa, mesmo quando realmente não éramos tratados de maneira especial em nossa vida doméstica. E o Senhor fala aqui, os adultos que cuidaram de você no programa Head Start, o programa que eu falei para você, realmente se importavam com você e com as outras crianças. O Senhor fala aqui, eu conheço todas aquelas crianças. Glória a Deus, né? Glória a Deus, nada surpreende o Senhor. Todos eles estavam, pelo menos, em um bom lugar. Seus pais, desde aquele tempo, partiram e agora você está aqui. O Senhor falando isso para a irmã Erin. Você ouve a minha voz, é a minha voz. Eu lhe diria, se você falasse mentiras, quer dizer, você não vai chegando perante o Senhor e simplesmente contar um caso de mentira, não vai ficar bem, Ele não vai deixar isso passar, gente. Tá? Ele não vai deixar isso falar, e é por isso que muitas vezes ele fala, é isso que você falou, é verdade? Ninguém na face desse universo, seja anjo, seja ser humano, seja quem for, vai contar um conto do vigário, uma conta rápida perante o Senhor e contar uma mentira, vai ficar por isso mesmo. Isso simplesmente não vai acontecer. E o Senhor continua falando que você não o fez, dizendo para nossa irmã que tudo que ela falou, eu não tinha nada de mentira. Porque se tivesse, ele falou que eu te falava. Então consola-se enquanto carrego os cordeirinhos perto de mim em meus braços. Literalmente o Senhor está carregando cada um de nós, senão a gente não chega, né, gente? Isso é fato, tá? Isso é fato por experiência minha, isso é fato, você não chega no final, na reta final, agora sozinho. Simplesmente, gente, você não vai chegar. Nós temos que ser, aliás, nem guiados pelo Senhor é garantido, porque o Senhor guia a gente, muitas vezes a gente não ouve, a gente vai para outro lugar. Né? Mas quando você é guiado por Ele, aí sim, Ele te leva na faixa, no último ponto dessa corrida, e a razão da qual nós vamos conseguir é porque Ele nos carregou até lá. Ele tem que nos carregar, a gente não chega, gente, não chega. Eles nunca estão longe de mim, eles nunca estão fora da minha vista, entendeu? Erin, você ainda é aquele cordeiro que eu carreguei, eu ainda te carrego às vezes, certo? O Senhor continua aqui, vou encerrar essa questão com outra pergunta. O Senhor ainda fala mais sobre esse momento que a irmã passou. Extremamente difícil como criança, mas ela não é a única e há várias ao redor do mundo, né? Porque a sua tia disse para sua mãe para levá-la para ser criada por ela, se ela estava sendo bem cuidada. Então aqui mais uma vez ela falando para a Erin, falou, a sua irmã, foi a sua mãe que negligenciou mesmo, porque a sua própria tia te pediu para te criar. E ele fala que além disso, porque sua mãe parou para pensar nisso? E depois disso ela falou, não só isso, mas porque sua mãe disse à sua tia que ela realmente não queria uma menina. Olha só o Senhor. Olha só o Senhor, nada passa despercebido para o Senhor. Ele é um juiz perfeito, sabe a 100% de todos os fatos. E até a irmã tinha esquecido. Jesus fala então, o nosso Pai fala bem então, se ela tivesse feito tudo isso a seu respeito, e ela fosse a grande faladora da verdade, e você fosse a mentirosa, por que então? Apenas 3 meses antes de seu falecimento, ela em particular lhe diria que sente muito por tudo. Olha só, já foi 3 ou 4 vezes que o Senhor está mostrando para nossa irmã. Não é você que é mentirosa, é sua mãe que foi.
O Senhor está mostrando isso para ela e nossa irmã está sentindo muito bem, né? Ela está agradecendo o Senhor por isso. Ó. O Senhor está trazendo a história para ela, né? Que não, ela não é mentirosa, a nossa irmã está falando a verdade. Foi a mãe dela que mentiu, do jeito que ela foi criada. E o Senhor continua aqui, não, porque a mãe dela, mesmo antes de morrer não pediu desculpa para ela na frente de todo mundo, foi feita em segredo. E aqui ela fala como resultado, sua percepção de mim nunca foi corrigida. Minha mãe ainda deixou tudo isso sem reconciliação, pelo menos quando se trata de mim. Quer dizer, a mãe dela, muita gente, né? Você está para a morte, você vem, sinto muito pelo que eu fiz com você, isso, aquilo outro. Ela nunca fez isso, né? Ela nunca fez isso e ficou assim, em branco. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor fala aqui, não se preocupe, pois eu tenho um relato detalhado da história de sua família, de todos nós. Lembre-se de que eu não escolho quem o mundo escolhe. O Senhor continua, agora porque os sonhos de mercadorias antigas estão sendo vendidas, será porque a produção de coisas novas tem cessado em seu sonho? E o Senhor fala aqui isso porque só se procura o que é necessário, o que é confortável e de boa qualidade. O Senhor continua aqui, embora isso seja verdade, agora em breve você não precisará mais das roupas que veste. Glória a Deus, não há problema em abrir mão disso. O Senhor está falando para ela que a roupa dela vai mudar. Olha só o que o Senhor fala. Assim diz o Senhor, tudo vai mudar, Erim, todas as coisas, tudo vai mudar, gente. Você ajudará os que estão em grandes necessidades. Olha só, aqui, maravilha, né, menino? Maravilha o sentimento de você poder ajudar famílias com necessidades, né? Ou todas as pessoas, né? O Senhor fala aqui, tudo que você precisa, eu vou fornecer para você, é muito melhor do que as suas expectativas. Você precisará de menos porque o que você tem é o suficiente e nada se compara a isso. Será como se costureiras e alfaiates fizessem as suas roupas de origens celestiais. Esta é uma boa notícia também, pois suas roupas ficarão sempre limpas. Em qualquer solo vai cair, vai sair imediatamente, ou seja, você está com a sua roupa do céu, você vai e senta com a família no chão para consolar, etc, etc. A partir do momento que você levanta do chão, fica em pé, a sua roupa fica inteiramente limpa novamente, o Senhor está falando aqui. E não precisa máquina de lavar mais, né, gente? Ontem mesmo eu levei o Adredon aqui, levando as máquinas. Continuando, o Senhor fala, sim, a questão do tempo será o momento perfeito, você não vê os tempos tornando forma bem adiante dos seus olhos. O Senhor está falando que as coisas realmente estão acontecendo. O Senhor fala assim, uma grande guerra no Natal tem chegado. É interessante quando o Senhor falou nisso no outro sonho, né? O Senhor fala de maneira celestial e muita gente já teve problema com isso, que parece que o Senhor falou uma coisa e não aconteceu, né? Porque o Senhor fala de coisa celestial. Olha só, uma grande guerra no Natal tem chegado. Você olha para os lados e fala, cadê? Né? Mas o Senhor está vendo os bastidores, coisa que a gente não vê, assim diz o Senhor. Você vê isso conforme o inimigo avança, os países estão fechando por medo. Em vez de se voltarem para Deus, eles seguem um falso profeta em sua busca pelo poder. Vocês sabem por que está tudo fechando de novo, né? Não precisa nem tocar no assunto, né? Este falso profeta trabalha com a besta. Não se preocupe, Arim, pois eu estou prestes a sacudir as nações de seu grande sono. Eles vão despertar para a verdade. Quando a verdade for revelada, essas pessoas que estavam dormindo se levantarão. O Senhor continua, porém, e mais ainda, meus milagres também aumentarão. Havia 12 filhos de Jacó, todos, aliás, aqui eu não traduzi isso aqui, Jacó escreve assim, havia 12 filhos de Jacó, havia 12 caminhando comigo em força, poder e conhecimento. No entanto, agora haverá 12 vezes o que era antes, mais alguns zeros adicionados. O mal confessará e será removido. O mal será removido, levado para longe. Eles serão também forçados a assistir os milagres de Deus através daqueles que eu tenho chamado, pois eu estarei neles e seus dons serão multiplicados. Glória a Deus, né? Glória a Deus, não é você fazendo, é o Senhor dentro de você. O Senhor continua, as confissões dos ímpios serão tornadas públicas.
Acabou a mentira e esconder, né, gente? Acabou. Quando o Senhor chegar aqui, tudo vai ser revelado. Continuando, alguns se arrependerão e confessarão antes de serem forçados e então experimentarão o grande mover de Deus. No entanto, para aqueles que se agarram no seu manto de mentiras, eles serão limitados por ele. Em você não terá mais que contender com aqueles que continuam a acusá-la de coisas das quais você não é culpada. O Senhor continua. Há um lugar remoto, ela fala, para onde que vai essas pessoas más, né? E o Senhor fala, há um lugar remoto onde poderão testemunhar tudo o que é bom. O Senhor continua, eles serão preservados até os tempos de grande escuridão, uma vez que se esses tempos de escuridão chegarem, eles desejarão a morte, mesmo que desejem a morte fugirão deles. Como fala também na Bíblia, olha aqui, agora alegre-se, porque eu estou em você. E com você, olha só, o Senhor está dentro de você e com você. Nada será impossível para você. Nada. Interessante como o Senhor fala isso aqui. Nada será impossível para você. Aí ele para um pouquinho. Nada. E o Senhor continua. Encontre alegria hoje. Eu tenho a sua filha. Ela está comigo. Eu vou cuidar dela e de seus filhos. Como eu cuido de você. Alegre-se. Alegre-se. Olhe para cima. Assim termina o Senhor aqui, né? E realmente é isso que a irmã entende. Meu filho também mudou de casa semana passada e dá uma dor muito grande, especialmente você tem um relacionamento muito bom com seu filho, né? Dá uma dor muito, muito forte de amor, né? Teve choradeira, eu chorei, aquele negócio todo. Mas ontem mesmo eu saí, visitei ele, nós fomos no restaurante, a minha família dele, e é isso aí, né, gente? É o ciclo da vida realmente, né? Tá com 23 anos, já tá com... acredito que se a esposa dele vai ser, né? Vamos ver. Fiquem na paz e no amor de nosso Senhor. Aqui é só notícia ótima para todos nós. O Senhor está voltando, até as roupas de vocês serão moldadas pelos alfaiates e costureiros do céu. Glória a Deus, aleluia, né? Muito bem, então, gente, tenha um excelente dia. Nós vemos aí até a próxima. Que o Senhor abençoe você, a sua família e seus amigos nesse manto de paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tchau, tchau, gente.